Estética, do grego aesthetes, percepção, sensação, sensibilidade. Estética não são somente elementos que, quando unidos, formam um todo. Não é só superficialidade, não é somente a aparência. Estética são os sentimentos que esses elementos unidos querem te passar. Um exemplo seria a estética Dreamcore, uma estética surrealista que utiliza de imagens, vídeos, sons que você poderia comumente associar a um sonho, assim tentando te passar o sentimento de que, ao ver aquela imagem ou vídeo, você está dentro de um sonho, normalmente se usando de espaços liminares vazios, coisas meio estranhas e abstratas, passando essa sensação de estranheza de que algo não está certo, mas ao mesmo tempo é extremamente familiar e parece estar correto, se criando uma espécie de linearidade entre o que é real e o que não é, assim como um sonho. Como você já sabe, eu gosto bastante das estéticas antigas, mas também de estéticas diferentonas, tanto até que um dos meus artistas favoritos é o Geiger e o Spare. Quem sabe, sabe. De uns tempos pra cá, eu venho percebendo que eu tô jogando alguns jogos mais pelas suas estéticas, ou seja, pelos sentimentos aos quais eles querem me passar, mais do que necessariamente sua gameplay ou história. Obviamente, ainda tem bastante coisa que eu jogo pela história ou pela gameplay exclusivamente. Você pode acabar se identificando com isso. Ah, eu sou uma pessoa que joga só jogos de história, eu sou uma pessoa que joga só jogos de estratégias. Ou quem sabe, alguém que prefere uns joguinhos atmosféricos. Eu gosto de jogos cinematográficos. Ou você pode ser que nem eu, que é do underground e só joga jogos desconhecidos do grande público. Ah lá, um cinéfilo que só vê filme preto e branco iraniano de 4 horas sobre, sei lá, velho, as mazelas do capitalismo ou alguma coisa do gênero. Esse vídeo veio que surgiu de mim pegando algumas partes de uns roteiros que não foram pra frente, porque, bem, eu sou um bonobo incapaz de escrever qualquer coisa decente, e foi aí que eu pensei que, e se eu pegasse partes desse roteiro onde eu falo sobre estética e juntar todas elas num Frankenstein, fazer um roteiro completo? Não tem como, velho, o Oda é muito gênio. Esse jogo é literalmente a razão do porquê eu estar fazendo esse vídeo. Além dele ter um visual único onde ele pega inspirações de RPGs em primeira pessoa antigos, como Kingsfield ou Arena, ou quem sabe até mesmo Tibia, e ele também traz uma jogabilidade antiga, ou seja, uma gameplay de tanque. Para mexer a câmera você meio que tem que usar o teclado ao invés de usar o mouse. É meio estranho, mas uma hora você se acostuma. E você só meio que, assim como o Tibia, você usa o teclado para selecionar as coisas dentro do HUD do jogo, você usa para selecionar as coisas no HUD do game e castar suas spells. Tipo, se você quiser castar um spell, você vai ter que selecionar cada um dos encantamentos em sequência correta pra, sei lá, tacar uma bola de fogo. Esse jogo, além de ter o componente nostálgico, ele também é uma sátira de magos. Parece que alguém pegou aqueles memes de magos e pensou, vou fazer um jogo disso. É sério, esse cara é literalmente o criador do jogo. Eu não tô nem zoando. Tudo aqui é comicamente sombrio e estranho e velho. Parece até que eu tô em uma capa de alguma banda de metal antiga. Esse apelo cômico é muito bom, porque você tem personagens que são claramente piadas, além das próprias cutscenes. Tipo, sério, olha essa porra. Isso parece um filme do Monty Python, feito hoje em dia, com a trilha sonora do Black Sabbath, no mundo trevoso sobre magos fodões. E tudo isso sendo jogável. Fica ainda mais hilário quando você percebe que o dev dos jogos são literalmente NPCs. Lembra do dev que eu mostrei agora há pouco? Então, esse cara é o criador do jogo. Esse cara também é o criador do jogo. E esse aqui também é o criador do jogo. Esse também. Isso aqui é a verdadeira arte. Isso é Absolute videogame. Aí você pensa, tá, sobre o que é essa história? Você teve a sua alma roubada pelo mago mais poderoso de toda a existência, que com apenas um estalar de dedos ele consegue alterar toda a realidade e até mesmo summonar seres além da compreensão humana para sugar seu poder. Mas ele não vai fazer nada disso. Ele precisa que você faça isso para ele. Mas ele é o ser mais poderoso da existência. Por que ele próprio não faz isso? Porque sim! Isso aqui é Absolute videogame. De um lado você tem um Walking Simulator, do outro você tem uma das coisas mais criativas dos últimos tempos. De um lado 11 horas de cutscene, do outro você tem isso aqui. Oh, a visitor. Eu comprei briga com os fãs do Kojima, isso vai ser engraçado.
Tudo isso serve pra criar uma estética, onde você quer passar esse sentimento de você ser um mago fodão e tenebroso. Serve pra criar esse sentimento de como se você estivesse numa daquelas capas de metais. É realmente como se alguém tivesse parado pra olhar uma capa de banda de metal e ficasse brisando nela e pensando como seria aquele mundo. Então, diante disso, alguém fez um jogo sobre isso. É um sentimento estranho, mas ele é divertido. Além do mais, tudo é uma paródia, então fica ainda mais engraçado. Control é estranho. Sabe aquele meme do Gohan olhando pra cima sem entender porra nenhuma? Essa é a história de Control. Diferente do Hand of Doom, aqui você não é um mago fodão e tenebroso na Idade Média. E sim, você tá no escritório. Olha a carteira de trabalho de jumpscare. Aqui, ao mesmo tempo que você vai ter a familiaridade de um típico escritório ou uma típica empresa dos dias de hoje, você também vai ter a estranheza que esses lugares podem te proporcionar. O departamento de controle é enorme e ele não faz o menor sentido. Desde salas que parecem que dão no meio do nada, até banheiros que estão flutuando no espaço. Incrível como tudo isso é tratado como se fosse só mais um dia normal, mais um problema pra se resolver na segunda. Bem, é só mais uma segunda-feira pro departamento de controle. Carlos, você viu que o Nyarlathotep está rasgando o tecido do espaço-tempo, trazendo a insanidade e o caos além da compreensão humana? Que merda, hein, Karen? Você viu que acabou o café? Ah, que droga. E tudo isso vai ficando cada vez mais interessante. Bem, eu acho que isso é graças ao vilão do jogo. Left, you have to help me. You came in through the hole in you. We let you in. You've always been here. The only true. A copy of a copy of a copy of a copy. Stop it! Orange peel. Shit. Shit. He can see you. This is not safe. Uma coisa que eu queria dizer é que as expressões faciais nesse jogo não são muito boas, então elas caem um pouco no Vale da Estranheza, mas quando se trata do Dylan, essa estranheza encaixa perfeitamente. Você consegue ver realmente que ele tá possuído por uma entidade Lovecraftiana. Você explora os cenários vazios e infinitos desse escritório interdimensional e a única coisa que você escuta é o ruído. Parece que eles estão rezando. Para complementar tudo isso, você ainda vai ter os objetos de poder. Ver esses objetos aparentemente comuns, rasgando o tecido da própria realidade, distorcendo tudo, é extremamente intrigante. Desde a sala com um relógio que fica se multiplicando infinitamente, até o manequim que distorceu o próprio tecido da realidade e meio que deixou tudo completamente quebrado. Ou seja, é tudo muito único, sabe? Tipo, tem uma cena no jogo onde você precisa purificar um objeto de poder, que é uma gravadora antiga, e a maneira a qual você tem que purificar ela é estreando um filme. Isso é bem criativo, isso é bem criativo. Lembra que eu falei que a gente tava no escritório? Carteira de trabalho de Jumpscare 2. Assim como um escritório na vida real, depende do escritório, obviamente, o departamento de controle é extremamente burocrático pra tudo. É sério, é bizarro. Você tem o OP, você tem OP, que seriam os objetos de poder. E esses OP podem criar um AR, que é um alterador de realidade. E aí, meio que conforme você vai lendo alguns arquivos, você vai vendo que tem, tipo, nomenclatura pra literalmente tudo. É uma burocracia bizarra. Chega até a ser um pouco cômica. Um lembrete. Alguns objetos não são permitidos dentro do departamento de controle. Incidentes recentes criaram a necessidade de um lembrete sobre materiais proibidos. Armas não autorizadas, bips, laptops, smartwatches, smartphones, smart games, smart qualquer coisa, pra falar a verdade. Lápis HB também não são permitidos. Na verdade, qualquer objeto considerado a representação protótipica de um conceito arquetípico. E, cara, isso é literalmente qualquer coisa. Todo esse vazio aliado ao ruído sempre de fundo
como um ruído, como é o que ele é o nome da entidade, mas os objetos de poder traz todo esse espaço limiar bizarro. Você vai criar essa estética única, onde você vai ter, ao mesmo tempo, esse sentimento de estranheza e reconforto por estar em um escritório. Tem algo de errado aqui, mas ao mesmo tempo você não sabe dizer o que é. Isso combina demais com a história do jogo. Ou é o contrário? Eu não sei se a estética combina com a história ou a história combina com a estética. Caramba, eu criei um paradoxo. Bem, conclusão. A estética importa muito, e esses jogos são a prova de que você não precisa de gráficos realistas e detalhados e cada canto pra fazer o jogo ser legal. Ou às vezes o sentimento que aquele jogo quer te passar já é o suficiente. Afinal, o videogame é arte. E é por isso que meio que eu acabei escolhendo Control e Hand of Doom pra falar nesse vídeo. De um lado você tem um jogo realista, do outro nem um pouco realista, pra demonstrar o que eu falei sobre a importância da estética, dos sentimentos ao quais o jogo quer te passar. De um lado um jogo bem velho e do outro um novo. E mesmo assim ambos têm muito em comum. Quando eu falei que videogame é arte, é literalmente, videogame é considerado a 10ª arte. Dá like, compartilha, hype o vídeo se puder. Ah, é verdade, quase já esquecendo. Cai fora do meu vídeo.